Iniciando a gravação, hoje vamos estar discutindo metade do capítulo do Antiédipo, né, Deleuze e Guattari. Então, provavelmente estaremos discutindo a produção desejante e o corpo sem órgãos, né? Aí vamos ver até quando vai dar aí para quanto tempo vai dar isso do tempo que a gente tem. A gente vê se dá para avançar um pouquinho mais ou ficar nesses dois mesmo, né? Mas vamos tentar fechar as discussões nesses dois hoje, né? Fazer todos os apontamentos que nós trouxemos. Então, estamos com o tempo aí um pouquinho maior hoje. Talvez extrapolemos um pouco mais de uma hora. Sim. Bom, eu tinha proposto aquela ideia, não sei se vocês viram, se vocês fizeram, mas daí eu vou iniciar aqui, e aí se vocês quiserem, vocês podem fazer um comentário do mesmo estilo, né? Uhum. Então, o que eu tinha proposto, na verdade, era para iniciar, assim, para comentar sobre a estratégia de leitura, né? Como tá lendo, como que tá marcando, né? Como que tá fazendo a leitura do texto como um todo em si, né? E aí, a minha estratégia de leitura, ela tá sendo, eu como pra gente, né? O que interessa não é pegar esse texto e, pelo menos para mim, né? Não é pegar esse texto e entender ele da primeira à última frase, né? Até porque eu acho que não é um livro que a gente possa fazer esse tipo de coisa, né? Que exija esse tipo de coisa. Então, eu estou pegando pequenas partes, né? E tentando pensar em cima delas aquilo que nós estamos pensando no grupo, né? Pensando para meu problema de pesquisa, para os meus problemas de pesquisa também, né? Então, a minha estratégia de leitura fugiu um pouco de tentar entender tudo que está escrito, né? Tentar ir buscar tudo que está escrito. Muita coisa ia passando até mais rápido e ir focando em algumas partes do texto, né? Então, tudo que eu trouxer aqui hoje são pequenas partes do texto, pequenos trechos, né? Algumas que tem algumas palavras, outros que tem um pouquinho mais de linhas, né? Mas tudo pequenos excertos, assim, pra gente comentar e pensar em cima deles, né? E também algumas coisas que eu achei que poderiam ajudar na pesquisa de cada um e tal. E aí a gente vai comentando em cima disso. Eu acho que esse texto, ele não é... Esse livro inteiro não é escrito de uma forma que você possa, fora do campo da filosofia e do estudo aprofundado, né, de tudo que está escrito aqui, que a gente consiga entender ele como um todo, né? Ele não é escrito nesse objetivo, não tem essa proposta, né? Eu acho que ele é mais uma escrita um pouco mais esquizo e exige de nós uma leitura também um pouquinho mais esquizo, né? Mas em suma foi essa a minha estratégia de leitura e como eu vou proceder aqui com as marcações que eu fiz. Legal. Então, João, eu também segui mais ou menos nessa linha aí, nesse viés, porque assim, né, tipo, nem Deleuze e Guattari concordavam muito em tudo, né? Então, assim, eu fiz uma escrita um pouco mais corrida em si, não fiquei preocupado em entender toda a palavra, toda a frase, e o que mais me chamava atenção eu ia destacando e pensando para relacionar com o meu problema de pesquisa, né, na iniciação, para como Hum, trazer ele. E assim, cara, o que me chamou bastante atenção foi assim, essa bastante segmentação, sabe? Tipo, ele divide bastante o texto dele. Eu não sei se eu esperava uma escrita mais esquizo, mais rizomática, mas isso ajuda bastante a leitura. Gostei uhum, bastante de ler assim. E eu acho que o que a gente faz com isso é separar uma frase e tentar entender ela e relacionar com um problema de pesquisa. Pode ser, sei lá, possa ser uma esquizoanálise, manja. Tipo, pegar partes menores para talvez compreender algo um todo, assim, ou algo além e tal. uhum. Eu acho que essa escrita que você falou, essa escrita segmentada,
Talvez tenha até uma inspiração nietzschiana aí, né? O Paulo vai poder falar um pouquinho melhor, mas a grande parte dos livros que eu li de Nietzsche, né, ele escrevia por aforismos, assim, né? Então eram pequenas partes, né, de várias coisas, e nem todas conversavam uma com a outra, né? Aqui eles seguem, né, uma linha do livro, né? O 1.1 tem a ver com o 1.2, né? Mas também não segue uma coisa muito regrada, assim, né? Mas diferente de Nietzsche, né? Que em alguns livros, assim, você pega uma coisa, como é que eu posso chamar, né? Uma sessão não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que talvez tenha alguma inspiração em relação a isso. Não sei. Só um chute. Uhum. Pode falar, Alder. Oi? É, Paulo? Alô? Paulo caiu, será? Então, pra mim tinha marcado aqui que o microfoninho dele tava, tipo, mexendo assim, tava falando, e daí caiu, talvez. Acho que caiu aí Ué, a internet dele. manda mensagem pra ele. Não. alô? E aí? Aí, E aí, aqui caiu a internet. Bora lá. É, eu faço mesmo que vocês, assim, de uma maneira semelhante. É, eu leio o texto e eu grifo as partes que me acham mais interessantes, escrevo sobre elas, o que me potencializa a escrever, ou se não me potencializa a escrever alguma coisa, eu só destaco de amarelo aquelas que eu acho importante e de vermelho as que eu acho mais importante, o que eu acho que tem uma carga muito forte na escrita, alguma coisa extremamente importante até do meu ponto de vista na minha leitura, e eu escrevo também sobre e eu tento trazer o que eu marco nas minhas escritas uma relação com o que eu pesquiso, né? Movimento, motricidade e tudo mais. É, que ele deixa. alô? Acho que não tá boa a internet dele hoje. Ah, foi a dele, né? Achei que era a minha que tinha caído. Não. Esperemos um pouquinho. Sim. João, você nem sabe, Hum, fugindo um pouco do Eles assunto enquanto a gente potencializam até a espera o Paulo. escrita. Nossa. Caiu, Alô? Paulo. Paulo, Alô? tá aí? Ô, tô aqui. Estão me ouvindo? Tinha caído, cara. Tinha Caiu caído? lá, Sério? lá atrás, acho Você que você falou começou um a falar minuto aí. Sério? Fiquei da falando parte aqui. que você falar do Qual amarelo e que... vermelho, mas já. Você grifa, Tá, caiu no aí tá. amarelo. Então, eu grifo de amarelo aqui e as partes que eu acho mais importante, assim, ou que tem uma carga bem pesada sobre alguma ideia que me atinge de forma mais potencializada, eu marco de vermelho. Aí, sempre buscando também relacionar com o que eu estou pesquisando, né? Escrevendo alguma coisa sobre o que eu estou pesquisando. E sobre os textos, né? Ele divide bem. Isso não facilita a leitura, né? Porque o texto é bem difícil, né? Eles são filósofos por vocação. E o texto é bem difícil, mas que nos ajuda a pensar principalmente os conceitos que eles escrevem, né?
corpo sem órgãos, o próximo desejo maquínico, as máquinas de produção de desejo, e até qual é a crítica que eles estão colocando para o Édipo, né, nesse livro. E aqui eu falei que algumas porções elas são diferentes das outras no quesito tamanho, né? Umas são maiores, outras são menores, de acordo com como esse problema é abordado. Outra possui imagens, né? Eles colocam imagens, ele coloca imagem em uma delas, até aqui, até onde eu li. Então, eles abordam de forma diferente, mas sempre trazendo a filosofia da diferença, né? Trazendo essa questão da diferença. Essa forma de destrinchar deles deixa o livro um pouquinho mais fácil para nossa leitura. É assim que eu observei, eu tô lendo. E Nietzsche também é assim, viu, João? Ele tem uma certa semelhança também. Algumas vezes Nietzsche tá falando de alguma coisa e ele, no próximo capítulo, nas próximas frases, é uma questão de, acho que de uma carga potencializante da própria escrita dos autores, sabe? Que eles vão na escrita numa forma rizomática, sabe? Se eles retornam de uma forma diferente, tentando sempre abrir a questão para a problematização, né? Não deixar elas em um certo ponto. Eles abrem lá, eles jogam aqui e lá na frente eles abrem de novo a questão do que foi falado. Então, é bem interessante. É uma espécie de um rigor de escrita diferente, né? Então, se numa escrita científica a gente tenta seguir uma linha específica, né, de pensamento, então de introdução, desenvolvimento e conclusão, aqui muitas vezes parece seguir uma linha lógica da potencialidade, né? É isso então, mesmo. E que convém justamente com a ideia de conceito dele, né, João? Sim. Porque, tipo, esses tópicos significam alguma coisa? Sim, de certa forma significam a introdução do que aquilo vai ser falado. Mas, a rigor, eles só são uma passagem, não são um conceito que vai ser martelado, né? Que define alguma coisa do livro como um todo, né? Exatamente. Que define alguma coisa, cravam alguma coisa sobre a produção deles. Mas eu acho também que tem bastante relação, porque assim, né, tipo, a gente tá na academia, sim, a gente faz ciência, né? A gente tem que produzir algo que tenha um poder acima e tudo mais. Eles são filósofos, né? Então, eles, a pegada deles, acho que é essa mesmo. Sim, é outra perspectiva, outra lógica, né? Outro porquê de escrita, né? E acho que justamente são campos diferentes de onde nós estamos produzindo alguma coisa, né? Então, se eles estão produzindo a partir da filosofia, nós, nesse momento, estamos produzindo a partir de um campo mais científico, né? Então, precisamos nos submeter a esse tipo de escrita num rigor diferente do rigor filosófico, né? Apesar de muitas vezes a gente caia, né, por outros lados, né, por outras vias, né? A escrita vai de uma certa forma escorregando para outro campo, né? Mas aí que é a função daqueles que leem o trabalho, né? A função do orientador é fazer a pessoa voltar para aquela outra escrita, né? Falar assim, ó, você está fugindo do seu problema, entre aspas, né? Do seu problema principal, você está fugindo das suas questões. Isso aqui que você falou não tem a ver com o que você falou na introdução, né? Então, outros campos, outras lógicas. Né? Certo. Mas vamos lá. Iniciemos a produção desejante. E aí, alguma marcação? Cara, pra mim, assim, o que ficou evidente é que eles entendem, assim, tudo como máquina. Manja, tipo, não só o corpo, mas o objeto, a fábrica, tudo pra eles é máquina. Pra mim, o que me afetou, assim, tipo, eu até escrevi que são as máquinas, ou elas são produtoras, ou elas emitem produção, elas produzem algo, ou elas cortam fluxos, entendeu? E, assim, elas produzem
ou cortam os desejos, entendeu? Em geral, assim. E Uhum. E também, cara, ele trabalha bastante com o conceito de produção, né? Pra ele tudo é produção, tipo, acho que naquela pegada que a gente vem ensinando, tipo, tudo enquanto criação, né? Nada enquanto verdade. Tudo é uma produção, uma criação que vem se constituindo e vem ganhando determinada força e atua-se como verdade. Uhum. E o que eu entendi aqui na página 12 lá, ele coloca lá pro final, Você marcou para alguma mim, coisa antes na página 11? na Acho 11, que, acho cara, que dá pra ficou gente, dá pra gente ir indo por por página, página. assim. É, Uhum. nada na Na 11 11? eu marquei algumas coisas, mas o que ficou pra mim, assim, tipo, é que ele deixa bastante claro que, assim, tipo, eles entendem tudo enquanto máquina, entendeu? Seja Uhum. pessoa, seja objeto, seja natureza, assim, tudo é máquina. Pra mim, da 11 ficou isso. Paulo tá aí? Putz, Paulo, Ih, caiu, velho. eita, a internet dele hoje tá foda, hein, mano. Ele Ah, mora tá lá ruim. no Voltou. Paulo, voltou. Aí, boa, Paulo. Estamos lendo as marcações aqui da página, da primeira página. Tem alguma aí, Paulo? Beleza. Da primeira página? Deixa eu... É. O Helder marcou uma lá no final da 12, mas acho que nós marcamos algumas coisas na 11 também. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mar... Nossa, caiu a internet bem na hora. Você marcou alguma coisa na 11? Sim. Então Sim. vamos lá na 11. Vamos lá na 11, então. Mano, Eu só fui marcar na 12 também. ah Lá no tá. final da... Então, na verdade, a minha primeira marcação é na terceira linha, né? Onde ele começa falando. Há tão somente máquinas. Viram aí? Ah, sim, Natan somente máquinas. Sim. Uhum. Há tão somente máquinas. Em toda parte e sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas, com seus acoplamentos, suas conexões. Então, para a gente iniciar essa leitura, acho que essa é uma proposição fundamental, né, que vai de encontro ao que você estava dizendo, Helder. Então, primeira coisa é que nessa perspectiva, tudo é máquina, né? Então, é até difícil dizer assim, nós somos máquina, né? Ou assim, os sujeitos são máquinas e os objetos são máquinas, né? Porque, na verdade, a gente não pode pensar por essa divisão num pensamento deleuze e guattariano, né? Então, se é tudo máquina, não tem uma divisão entre nós e objetos, entre nós, objetos e natureza, né? É tudo máquina. Como eles dizem aqui, máquinas de máquinas, né? Com seus acoplamentos e suas conexões. Então, até mais para frente ele vai falar sobre os órgãos, né? E como os órgãos são pequenas máquinas que compõem uma máquina que produz máquinas, né? Então, eu vejo que até por isso que nesse sentido é tudo produção, né? Então, máquinas que produzem desejos, produz desejo, produz cortes, né? Produz conexões, produz fluxos e, e aí eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente e pensar para começar a ler esse livro daqui. Sim, e aí também já quebra toda aquela perspectiva do sujeito, né, cara? Que é abordado na filosofia moderna, sujeito centrado e tudo mais, né? Eu até fico um pouco confuso, assim, tipo, como pensar o sujeito, né? Tipo, a gente fala do corpo, mas tudo é máquina, né, cara? Aqui, nessa Uhum. perspectiva. Aqui eu acho que é uma das perspectivas que mais vão
atacar essa ideia de sujeito, né? Então, se nas outras ainda ficam alguns resquícios, né, ou parecem ficar, sei lá, como por exemplo nos estudos culturais, né? Ou talvez até mesmo em Foucault, assim, eu tenho bastante dificuldade em pensar um sujeito ausente dentro dessas leituras, dessas escritas, né? E aqui em Deleuze e Guattari, pensando nessa radicalização, entre aspas, né, enquanto tudo máquina, né, enquanto, por mais que tenha assim, uma materialidade que se compõe de forma diferente, mas tudo sendo máquina com a sua própria produção, a gente consegue extinguir essa ideia de um sujeito, e seja ele sujeito qual for, né? Então, seja ele um sujeito com uma identidade essencial própria, seja ele um sujeito sociológico, né, como é colocado pelo Hall, e também a ideia de um sujeito pós-moderno, descentrado, né, aqui eu não sei se tem descentramentos ou se nós estamos trabalhando aqui com a categoria de acoplamentos, né, de É, tão somente conexões, né? Uhum. eu aqui trabalho acho que com essa perspectiva mais de acoplamento, né, atravessamento. É É, bastante ele vai falar, diferente das outras. ele, ele, ele vai falar bastante sobre a questão dos fluxos e até do questão do e na questão do acoplamento que o Helder colocou, ele atribui até outras palavras, né, que podem até potencializar, por exemplo, a nossa escrita. Até a questão dos roubos, né? Como ele vai colocar o corpo sem órgãos como algo plano em que toda hora que é atravessado pelos desejos, são atravessados pelos fluxos. Então, nada em sua existência puro, né? Está sendo atravessados pelos desejos, as próprias máquinas estão em um processo, né? Não é um corpo pura, puramente dado, mesmo que a modernidade queira purificar a existência de um corpo, simplificá-lo, identificá-lo, esse corpo ele reage contra essa afirmação porque ele é um corpo mudança, ele é um corpo natureza e a natureza não suporta a questão da imagem, ela não suporta a questão do igual, ela exige uma mudança, ela está em constante mudança, ela está sempre sendo atravessada por fluxos outros, por roubos, por agenciamentos maquínicos desejantes, né? Uhum. Aqui um pouquinho, depois eu marquei, na página 11 ainda marquei assim, é assim que todos somos bricoleurs. Bricoleur, não sei falar isso direito. Não, pelo menos não em francês. Cada um com suas pequenas máquinas. Então, esse bricoleur aqui é a ideia da bricolagem, né? Então, o que é a bricolagem? É você trazer várias coisas para compor alguma outra coisa, né? Então, quando o Rubão orienta as meninas lá da noite a usarem a bricolagem como método dos estudos culturais, é justamente não ter um método em si, né? Mas buscar novos métodos que possam te ajudar a responder aquele seu problema, né? Então, eu acho que é nesse sentido que eles usam que é assim que todos somos bricolagem, né? Cada um com suas pequenas máquinas. Então, somos todos compostos por diversas outras coisas, né? Somos todos compostos por diversas outras composições possíveis, né? Não somos, justamente como o Paulo falou aí, esse corpo puro que foi tão pensado pela filosofia e pela perspectiva que a gente entende como moderna, né? Então somos todos composições de outras composições que compõem outras composições. Mas ô, João, toda hora eles fazem isso, sabe? Eles É, pegam, eles falam assim desse jeito e você tem que ler 2 ou 3 vezes para, pelo menos eu, para acompanhar. acompanhar. Sim, É, sim. eu Eles também. fazem, cara, e você fica, caraca, que louco, muito bom, muito bom.
Aí a próxima coisa que eu marquei foi lá na página 12, lá embaixo. Aí acho que Eu vocês também. marcaram aí também alguma coisa. Vamos aí. Eu marquei uma aqui só antes na 12, cara. Na última linha lá, ele coloca assim, tipo, algo se produz. Efeitos de máquinas e não metáforas. Eu acho que assim, então, eu entendi como a máquina produz tal e, tipo, ela tem um efeito, entendeu? Tipo, não é uma metáfora. Metáfora eu entendo como algo assim, tipo, já dado de antemão, manja. Já criado, já pensado. Mas o efeito é o que acontece ali no momento, no acontecimento, manja. Eu Hum. entendi isso. Na última linha ali, dá um. Mas só também, né, que dá um. Quer ver, ó? Ele diz algo se produz, efeitos de máquinas e não metáforas. Eu acho que ele tem duas vias, né, esse argumento, né? Então, algo se produz, efeitos de máquinas e não metáforas. Então, primeiro, que as máquinas não seriam uma metáfora, né? Então, ele não está comparando o nosso corpo a uma indústria, por exemplo, que utiliza Aham. máquinas, né? Não é uma Uhum. comparação, é um conceito de dizer assim, olha, tudo é máquina, né? E nós estamos dentro desses processos maquínicos, né? E aí quando ele diz também que algo se produz efeitos de máquinas e não metáforas, e aí acho que vai de encontro também com isso que você falou, né? Então, o que produz essas máquinas geram efeitos, né? Geram efeitos sobre máquinas e outras produções maquínicas, que também não são metáforas, entende? Então, o argumento aqui gira em torno do conceito de máquina, né? E a sua contraposição à ideia de que nós estamos falando metaforicamente aqui. Não, estamos falando a partir de um conceito de máquina que produz efeito e que produz efeitos justamente nessa realidade que nós estamos pensando. Uhum. E. Alô? Vai lá. Alô? Alô? Paulo? Tá ouvindo? Sim, sim. E Alô? ele. Assim ele foge, né, João? A pé. Estão vindo? Tô, pode ir. Sim, Estamos. Fugir ou resistir a uma especificidade dessa questão máquina. Né? Máquina de quê? Máquina de maneira singular, né? Não individual, de identificar que desejo que ele procede, que ele produz. Identificar qual desejo ele está produzindo é justamente linká-lo a uma identificação que julga uma causa-efeito, né? Que pré-julga uma Uhum, causa-efeito. uhum, Linká-lo a um desejo, a produção de desejo aberta. Mas aberta ao quê? A um devir. A um devir tempo. A um tempo como mudança. A uma produção e uma mudança. A uma realmente uma metamorfose, né? uhum. São dos encaixes das próprias máquinas cortadas pelos fluxos que cortam o corpo, né? Que cortam os desejos. eu acho que aqui, cara, cabe até. Eu li com uma leitura assim com o conceito de agenciamento, mas é tipo, conceito de agenciamento tem tipo duas vias. O agenciamento do desejo e o agenciamento do enunciado. Então, tipo, o agenciamento é sempre coletivo, mas tipo, é você, essa máquina, em contato com o outro, entendeu? Com outras máquinas. Isso. O agenciamento não é singular, né? Justamente por essa premissa, né? Se tudo é máquina, você é agenciado por outra máquina, né? Então, o agenciamento não parte de você, né? Do sujeito elder, mas da máquina que se conecta, que se acopla a outra máquina, né? E que, não sei, interage com outra máquina e que tá nessa produção desejante e tem seu fluxo cortado por outra máquina, né? Isso. Quanta coisa em uma página, não, cara. Da discussão aqui. Página 12.
Isso. Vai lá que vocês marcaram. Cara, eu marquei aqui no final só da 12. Nas últimas linhas. Vocês têm algo antes? Não, o meu é no final também. Legal, né? A também no abertura dele. Passeio do Esquizo. 1.1.1. O que eu marquei aqui é já não há nem homem nem natureza. Foi isso aí que vocês marcaram, não? Eu coloquei lá no finalzão, lá em toda parte, máquinas produtoras ou desejantes. Eu marquei isso também, Paulo. Eu coloquei essas duas como talvez as duas principais, tá ligado? Não sei porquê, sei lá, aconteceu e marquei isso. Então eu vou comentar um pouquinho antes dessa que eu marquei, que vem antes. Manda Que, na lá. verdade a gente já comentou, né? Não tem muito o que comentar aqui. Ele diz assim: já não há nem homem nem natureza, mas Não, unicamente é isso. é atrás do que vocês marcaram. Ah, tá. Lá no final É a também. mesma coisa. Ah, tá, Eu achei. ponto Achei. anterior. Que ele diz: já não há nem homem nem natureza, mas unicamente um processo que os produz um no outro e acopla as máquinas. E aí eu lembrei daquela discussão que a gente teve no outro encontro, né, sobre aquela ideia da razão pública e razão privada, né? Então, aí a gente encontra dois problemas aqui, né? Primeiro, o que entende um sujeito que possui uma razão intrínseca, né? Que a gente está vendo aqui que esse pensamento de Deleuze Guattariano vai atacar diretamente, né? E um outro problema que faz essa divisão entre o que é público e o que é privado, né? Então, outra coisa que nós estamos vendo aqui é que não há essa divisão tão clara, né? Tão estabelecida, né? O que é público é relação e processo de produção de máquinas, e o que é privado é também um processo e uma relação de máquinas, né? Então, o que nos leva a pensar também outras coisas dentro da educação e dentro da área específica de cada um e dentro das minhas questões de pensar a formação inicial também, que são muito faladas, é essa relação entre teoria e prática, né? Uhum. Uhum. Então, a gente começa a não perceber essa divisão tão clara, né, entre uma formação que seria teoria, né, e uma prática, e um encontro com a escola que seria uma prática, né? Ou então aulas teóricas e aulas práticas dentro da formação. Não, o que existem são produções maquínicas, encontros, acoplamentos, né, liberação de fluxos, cortes e por aí vai, né? Então, qualquer tipo de divisão como essa, né, que possa distinguir momentos diferentes, começam a ser questionadas aqui com o pensamento dos filósofos. É legal, João, também, como a questão das máquinas, ela engloba uma coexistência homem-natureza, né? Ela, Sim, nossa, ela praticamente, eu consigo pensar nela na ontologia do presente, sabe? Com ela eu consigo pensar que há alguma coisa sendo produzida no exato instante em que eu estou pensando ela, entende? No exato instante que eu estou é, problematizando, que essa questão não é bifurcada. Eu não tenho que pensar, por exemplo, no homem e depois disso eu penso na natureza. Ambas essas coisas, ambos estão coexistindo numa um agenciamento maquínico, na Uhum. produção de algo, de algum conteúdo, uma produção desejante, em uma produção ou num fluxo desejante, né, um fluxo de desejo. Então, acho que essa questão das máquinas, elas podem ser muito bem colocadas nessa questão da ontologia do presente, né? Justamente para aproximar as duas leituras. E Cara, até, mano, desculpa. e até, desculpa, vou até fugir de alguma bifurcação de pureza. Como você colocou, né, muito bem, prática e teórica, teoria e prática, né? uhum. Eu acho que é
por essa via mesmo, Paulo. É foda pensar assim, né, cara? Porque, tipo, mano, a gente chega, tipo, a tanto tempo da vida pensando de um jeito, né? Daí a gente tem outros encontros e, tipo, nos provocam a pensar coisas diferentes, né? E, cara, eu falando disso, eu lembrei de um comentário que o Pedro fez na iniciação na defesa da Monique, cara. Que ela, em uma parte, ela coloca assim, algo em prática, entendeu? Não lembro o que que era. Ele falou, meu, assim, acho que ele fez um comentário com bastante inspiração de Deleuze e Guattari, que, tipo, meu, o pensar é prático e teórico, o escrever é prático e teórico, entendeu? Tipo, não tem essa separação. É tudo acontece junto. E é Sim, isso. sim, porque se você pensa que tudo ocorre a partir de acoplamentos maquínicos, né? O seu pensamento ele não se dá a partir do seu ID, né? Do seu eu interior, mas ele se dá a partir do contato com esse mundo que é máquina, né? Uhum. Uhum. Então, e te faz pensar e faz com que a sua relação com o mundo seja outra, né? Te oferece fluxos diferentes, ou seja, há toda uma composição outra e nova a partir daquilo que você está entrando em contato, entende? Então, eu acho que extingue muito, né? Ataca diretamente essa questão de pensar entre uma teoria e uma prática. O que a gente pensa é que tudo é interação, né? Tudo é produção, tudo é acoplamento, né? E aí eu também tenho esse problema na minha dissertação, né? Porque muitas coisas que a gente lê referem-se a questões de teoria e prática, né? Inclusive eu abro eixos lá para falar sobre a relação entre teoria e prática, né? Mas daí eu ponho uma nota de rodapé, né? Eu não cito Deleuze e Guattari e tal, eu cito que nós conhecemos as problemáticas, né, de diferenciar teoria e prática, só que para o meu trabalho, por exemplo, seria difícil, né, seria a comunicação não ficaria tão boa se toda hora eu não falasse nesses termos, entende? Uhum. Porque, justamente, como eles vêm apresentar, por exemplo, Deleuze e Guattari, como eles vêm apresentar coisas muito novas, é também uma necessidade de criar um vocabulário novo, né? De criar Sim. e criar palavras e produzir uma linguagem nova que tente explicar e dar conta daquilo que eles estão falando, que eles estão pensando, né? E aí, como essa não é a nossa proposição dentro de acho que até mesmo de uma dissertação de mestrado, né? E menos ainda de um TCC ou da iniciação, como é o caso da Monique, eu acho que esse tipo de ressalva pode ajudar, entende? Então, sabemos dessa problemática, mas nós utilizamos para poder ter uma comunicação um pouco melhor, né? Para a gente não precisar ficar criando conceitos aqui para falar sobre as coisas, né? Mas comentem aí sobre a última parte que vocês marcaram. É, eu vou ver aqui, né? Há em Uhum. toda parte máquinas produtoras ou desejantes, as máquinas esquizofrênicas, toda a vida genérica, eu e eu não, e não eu, exterior e interior, nada mais querem dizer. É, cara, elas estão aí, as máquinas estão aí, elas são produção, elas são fluxos desejantes e não querem dizer nada mais do que isso, mas espera-se que elas digam algo, entende? Espera-se que elas que se relacionem a algo, que elas se relacionem em certo momento a uma prática ou em certo momento a uma teoria, em certo momento designam um status quo ou uma relação de que elas sejam identificadas, ou algum momento em que ocorra numa prática, entende? Mas elas existem aí, elas estão aí, nada mais querem dizer. Elas são homem e natureza ao mesmo tempo. Homem e natureza num processo de mutação, de mudança, de retorno ao mesmo, só que em uma diferença, de uma diferenciação constante ligada ao próprio tempo. E elas produzem, e elas
são potencializadas pelos encontros, são potencializadas pelos devires, né? Pelos agenciamentos, como o Elder colocou, e nada mais querem dizer sobre isso. Elas acontecem de uma maneira singular. Né? É isso aí, que eu cara. entendi. Concordo com você também. E, não sei, eu acrescento aqui também o conceito de rizoma, né, que é desenvolvido pelo Deleuze e Guattari lá no Mil Platôs, no capítulo 1, que eles colocam que rizoma, tipo, é algo o homem é natureza, e três pontos, entendeu? Tipo, tudo é algo e muito mais coisas, entendeu? Tipo, não é na lógica do ou, na lógica binária, né? É isso e muito mais coisas. E, Uhum. e é isso, cara. Aqui também na página 12. Eu achei legal essa parte que você falou, Paulo, desse sentido assim de. É só isso, entende? Então, tipo, é tudo máquina e sem metáfora. E é isso. E É isso. aí parece Eu- simples, né? Mas acho que a grande parte do capítulo é para destrinchar essa ideia, né? E que na verdade talvez seja mais simples do que pensar como a modernidade tentou pensar, né? Como os grandes filósofos modernos ou pré-modernos até, acho que toda a história da filosofia, e na sua maioria, tentou pensar, né? É, é que sabe que essa forma de resistência, ela é tão brusca e violenta que ela forma termos que nunca foram vistos por nós que estamos novos nessa experiência de leitura. E para a gente isso torna uma linguagem difícil, sabe? Uhum. Porque tem que se resistir a uma linguagem totalmente intelectiva, totalmente identificada, totalmente pautada numa moral, entende? E, e eles criam novas palavras e essas novas formas de fugir ocorrem num rizoma, né? Como o Elder bem coloca, nossa, incrível. Esse livro é um rizoma, né? Um rizoma de fuga, um rizoma de tirar do sedentarismo, de um triângulo edipiano, de onde ocorre minha mãe, onde ocorre meu pai, e onde ocorre eu, um triângulo, né, de identificação, e ele tenta fugir, expandir os limites do triângulo edipiano, e para isso ele cria novas palavras que não são comuns a nós, que não são comuns a nossa leitura. Encontros outros que não são comuns a nós. Isso que deixa a leitura totalmente especial. E aí, uma coisa que é interessante a gente pensar, né? Para a gente ver que como essas divisões entre teoria e prática são frágeis, né? Então, porque na perspectiva de um pensamento ocidental, pensar nessa ideia de tudo máquina é muito, pra gente é muito difícil, né? Causa um estranhamento, causa um incômodo, né? E aí a gente cria um grupo aqui por Skype para debater isso e falar, puxa, como é difícil, né? Como a gente precisa, como a gente tá tentando mudar a nossa forma de ver, né? A partir disso que estão nos mostrando, né? Mas, por exemplo, se a gente discute isso com algum tipo de filosofia oriental, e isso é uma ideia um pouco mais presente, talvez seja bem mais natural para as pessoas pensarem desse jeito e agirem desse jeito, né? E terem essa relação com, com o que elas estão vivendo, né? E aí vamos usar dos termos sob rasura, né? Mas ter uma relação com o mundo, ter uma relação com a natureza, ter uma relação com tudo muito diferente, né? Do que nós temos a partir dessas ideias que, em tese, né, entre aspas, seriam teorias, seriam coisas que filósofos ficam pensando e tal. Mas como isso influi na nossa forma de pensar, de agir, de ver, né? E como isso permite que sejamos atravessados por fluxos ou que fluxos sejam bloqueados, né? Então, tudo muda completamente a partir de diferentes perspectivas de ver as coisas, né?
Na 12 já era, então eu não tenho mais nada anotado na 12. Bora pra 13. E aí? Vocês marcaram lá 13? Algo? Oi? Alguma coisa? Eu marquei um negocinho aqui só no meio, cara. Bem, Só bastante ver. no meio. Paulo tá aí? Alô? Paulo? Acho que caiu de novo. Mas vai, diga aí, vamos dar continuidade. Ali no meio, na linha 1, 7, 8. Na oitava linha, cara, Hum, que ele coloca assim: acredita-se muitas vezes que Édipo é fácil, que é dado, mas não é assim. Édipo supõe uma fantástica representação das máquinas desejantes. E sei lá, cara, eu pensei bastante assim, tipo, como uma questão, tipo, não é só criticar, tipo, não é qualquer coisa, entende? É um pensamento bastante forte na área e circula aí com bastante força. Então, tipo, ele não tá querendo ridicularizar Édipo, né? Mas tá querendo pensar em outra perspectiva. Até porque o nome do livro é Anti-Édipo, né? uhum. É meio. Eu marquei essa parte também e ela é. Cadê o Paulo? Saiu de vez? Oi, o Paulo? Eita. Acho melhor a gente esperar, porque essa parte é fundamental, É, cara. Então, é, é isso. Mano, sabe mas. quem que é da mesma cidade que o Paulo? Pedro lá da USP, mano. Puta que pariu. Ah, é? É, Você falou que eu tinha perdido alguma coisa ou que eu não sabia. Você ia falar, daí é o Paulo isso. entrou. Era isso? É. O Pedro é de Vargem Grande lá também, da cidade do Paulo, mano. Puta que pariu. Caramba, mano. Aí Terça-feira vocês a gente foram. tava lá em Paulo, né? Daí, sei lá, e começaram a falar um monte de coisa lá, daí deu nisso. Não é não, Paulo? Voltei aqui. Boa. Tá, o Prota do nada. Foi mal aí. Cara, Pode continuar. pela grande consideração que nós temos, eu vou pedir pro Helder ler de novo a parte que ele, que ele, Aí que sim. ele, que ele já leu, mas que é a parte central do livro. Acho que você deve ter marcado isso daí também. Ô, Pode louco, mandar. bicho. Paulo tá lá na página 13, na oitava linha. E Oitava começa, linha. acredita-se muitas vezes que Édipo é fácil, que é dado, mas não é assim. Édipo supõe uma fantástica representação das máquinas desejantes. E por quê? Com que fim? E assim, cara, eu acho que é como o João falou, entendeu? É central, porque, tipo, o nome do livro é Antiédipo. E ele não vem pra ridicularizar o conceito, assim, né? O Édipo, mas vem pra, tal, pra mim, na minha perspectiva, vem pra trazer um deslocamento, entendeu? Um movimento pra pensar de outra maneira. E eu acho que o livro vai, sei lá, se pensar a partir disso. Ah, com certeza. Eu vejo aqui dessa forma. Você leu aí representação, né? Mas é repressão. Eu não sei se. Acho que a gente tá com a mesma versão, né? Deve ter só trocado a palavra. Mas esse aqui, na verdade, é a questão fundamental do livro, né? Do livro inteiro. Então ele vai dizer: acredita-se muitas vezes que Édipo é fácil, que é dado, mas não é assim. Édipo supõe uma fantástica repressão das máquinas desejantes. Então, o que ele está trazendo aqui, né? Isso aqui é um ataque frontal à psicanálise, né? Então, de forma bastante simplista aqui, né? Vou tentar definir a ideia, né? Então, na psicanálise, existe o nascimento da criança, né? Vamos colocar o nascimento do menino. E aí, o nascimento do menino pressupõe que algum tempo depois ele vai se apaixonar pela mãe dele, né? Entre aspas, né? Há uma relação diferente ali da criança com a mãe dele. A partir de dentro dessa relação, depois de um tempo também, ele vai perceber que o pai
é responsável por roubar, entre aspas, a mãe dele, né? Então, ele, eu não sei se é bem esse o termo, se é o melhor termo, né? Mas se apaixona pela mãe e depois percebe que vem o pai e rouba a mãe dele, né? Ou seja, a mãe que antes pertencia a ele, ele percebe que agora pertence ao pai. E aí isso geraria um trauma tão grande, né? Que criaria uma espécie de um buraco dentro da formação da identidade desse sujeito, né? E aí o que seria esse buraco, né? Pelo menos uma das coisas seria aí o fruto, seria aí o nascimento do desejo, né? Então, de uma falta, né, alguma coisa que acontece, um rompimento que gera um trauma tão grande que nunca é completado. Então, o desejo ele vem justamente nesse sentido de tentar sempre completar o que está faltando a partir desse trauma a que a criança foi exposta, né? E aí, no caso das meninas, seria o movimento contrário, né? A paixão pelo pai, e aí percebe que a mãe rouba o pai dela. Lógico, né? É uma teoria muito grande, né? Existe uma série de coisas aí que eu não estou colocando em pauta aqui, e também porque eu não sou especialista no assunto, né? Nem nunca li muita coisa sobre isso, mas eu acho que essa é talvez a essência da ideia principal, né? Então, a formação de um desejo enquanto falta. Falta de quê, né? Uma falta totalmente relacionada com esse trauma de infância inicial que cria essa perspectiva de uma perda, né? De alguma coisa que você queria e não teve. E aí você vai passar a vida inteira desejando coisas que possam completar aquilo que foi rompido em você, né? E aí você não consegue. E aí seria essa a origem de um desejo faltoso, né? De um desejo que está sempre procurando alguma coisa para se completar. Uhum. Então aí, Sim. Sim, sim. então, e aí ele é nesse sentido que ele coloca assim, acredita muitas vezes que Édipo é fácil, que é dado. Aqui quando eles escrevem esse livro, pelo que eu sei, a psicanálise está no auge, né? Sim. Então, quando ele coloca assim, acredita-se que Édipo é fácil, que é dado, essa é a ideia, né? De que esse desejo do complexo de Édipo, né? Como Freud vai chamar, acredita-se que isso é o correto, né? Por isso que ele fala que é fácil, que é isso que acontece, né? E aí eles vão tentar colocar uma coisa totalmente diferente, né? E aí que ele coloca. Édipo supõe uma fantástica repressão das máquinas desejantes. E por quê? Com que fim? Será verdadeiramente necessário ou desejável curvar-se a isso? Então é justamente a ideia de que o desejo opera em outro sentido, né? Então por isso o desejo ele opera como produção. O desejo ele não opera enquanto falta para tentar compor aquilo que você perdeu, né? Mas o desejo enquanto produção, enquanto fluxo, enquanto aquilo que possibilita a composição com as outras máquinas, né, que convivem com nossas máquinas, né? Então, por isso, o Édipo supõe uma fantástica repressão das máquinas desejantes. Então, aquilo que eles estão tentando entender como produção, Édipo tenta entender enquanto falta, né? E aí eu acho que é mais ou menos por aí a ideia principal do livro, né, que é instalar uma outra ideia de desejo, e aí é por isso que é dado o nome de O Antiédipo, né, e tem muito a ver com esse primeiro questionamento aqui. Sim. Uhum. E aí eu ia até ligar alguma coisa que o Helder tinha falado, mas eu esqueci agora, minha fala foi muito grande. E, assim, Deleuze e Guattari, eles colocam esse desejo aqui a partir disso enquanto desejo reacionário, né, enquanto falta. E a sociedade, de maneira geral, assim, né, funciona nisso, tipo, eu só vou ser feliz quando eu terminar minha faculdade, quando eu tiver um carro, quando nananana, nananana, né?
tipo, às vezes não esquece de viver o agora, né? O momento ali. É doido isso. Eu É, acho. Vai lá, ô, vai lá. pode. Não, pode ir. É que apropria-se desse desejo quando falta, né? Então, te falta o quê, né? Então, uma sociedade que também a sociedade que também é uma máquina, ela não é só um plano de análise, ela vai produzir, por exemplo, muitas coisas para satisfazer essa falta, né? Ela quer especializar o homem justamente para que ele tenha sempre uma finalidade. Assim o homem torna-se útil, né? Assim que torna que dá uma utilidade à existência do homem. Aí surge a utilidade. Né? Você pensar que o homem sempre está para alguma coisa, sempre está por uma falta de algo, sempre está correndo atrás de algo. Ou isso facilita para aberturas até de observações de comportamentos ah, repetidos, né? De observação de comportamentos repetidos. Eles estão sempre correndo atrás disso, estão sempre correndo atrás de likes, estão sempre correndo atrás de mais seguidores, estão sempre correndo atrás da academia perfeita, do corpo perfeito. Vamos trazer um outro tipo de corpo perfeito, vamos trazer um outro tipo de produto que possa levar ao corpo perfeito, né? Sim. Ou vamos trazer uma nova forma de se movimentar, que possa trazer resultados mais úteis e em menos tempo, né? Uma nova análise, uma nova forma de tratar a vida, e assim por vai, e assim por se vai. E assim a vida vai se consumindo pela falta, e quando se tem, se percebe que se percebe que é fútil, né? Uhum. Percebe-se que se tem aquilo que se passou e que nunca foi desejado ao mesmo, desejado pela vida mesmo, pelo desejo como a graciosidade do desejo, sabe? Desejo como potencialidade da vida, um tesão, né? Mas sim pela busca de alguma coisa. Uhum. Eu acho Cara, que. manda. Eu acho que a gente precisa pensar. Eu concordo, né? Eu acho que até como o Deleuze e Guattari colocam aqui, né? Acredita-se que o Édipo é fácil, que é dado. Então, eu concordo que o pensamento hegemônico, né, o senso comum, e as análises que são feitas disso são sempre no sentido de falta, né? Mas eu tendo a discordar e penso e quero discordar, né, de que o desejo em Deleuze e Guattari ele possa ser falta em algum momento, entende? Uhum. Então eu acho que mesmo um desejo reacionário em Deleuze e Guattari é um desejo de potência, entende? Então, quando se coloca que Deleuze e Guattari analisam alguma coisa a partir do desejo falta, é considerar que o Édipo é dado, né, como eles colocam aqui. E na verdade não, a gente pode analisar que esse corpo, a busca por esse corpo perfeito, é da busca a partir daquilo que te falta, ou a busca pelo corpo perfeito é fruto de agenciamentos que te fazem potencializar o desejo a partir daquilo, entendem? Então, assim, você pode pensar que eu vou atrás de um corpo perfeito porque é o que está me faltando, né? Que é o pensamento hegemônico, né? Então eu não tenho e vou atrás disso. Ou você pode pensar que você é exposto a esse tipo de. E aí eu uso uma linguagem Foucaultiana, que eu não sei como é que Deleuze e Guattari vão colocar isso, mas você pode pensar que você é exposto a esse tipo de discurso, a esse tipo de formação discursiva, e isso te gera potência para ir atrás disso, entende? E aí aqui nesse livro mesmo, e também no Mil Platôs, eles vão colocar que mesmo o fascismo, mesmo o reacionarismo, mesmo, sei lá, a ideia mais
conservadora possível, não tem nada a ver com falta, né? Mas é também produção, né? Então, Uhum. é desejo de opressão, né? É desejo pelo que barra, pelo que diz não, né? Mas esse desejo não é porque está faltando alguma coisa, é porque a pessoa encontra potência em barrar, entende? Encontra intensidade em dizer não, né? E aí eu normalmente tendo a tentar não ver o desejo faltoso em Deleuze e Guattari, né? Porque quando você vê o desejo falta em Deleuze e Guattari, você parte do pressuposto de que o desejo falta é dado, né? De que o Édipo é fácil. João, e pensar assim, ó, que eles começam, né? Desejo tá aí, as máquinas estão aí, né? Elas estão, mesmo que de, até por uma forma de deixar mais nítido, que a gente pense em desejo por falta e desejo por de uma questão de fluxo, essas coisas. O que há é desejo do fluxo, né? Um desejo por um agenciamento, né? Um agenciamento que vai além do bem e do mal, né? Agenciamentos que ocorrem pelo poder, agenciamentos que se dão pelo poder, né? Agenciamentos que se dão pela tentativa do homem de subordinar a natureza dele mesmo. Mas como vimos, o que há é máquina. Né? O que há é máquina. Mesmo tentando se esclarecer o que é homem e o que é natureza, ou tentando dobrar a natureza para o homem, o que há é natureza e homem, o que há é uma máquina, né? Além do Exato. bem e do mal. Além de ser uma relação enorme de poder, a produção do capital são feitas pelos próprios homens, são feitas por um agenciamento, por um aglomerado de homens, de pessoas que se dão por uma relação de tentativa de dobrar a natureza, de tentativa de dobrar suas existências, permitindo uma estratificação, mas desejando uma estratificação, ou desejando a superação das estratificações, né? Uhum. Cara, eu concordo com vocês dois. Eu acho bastante legal quando o Paulo traz esse conceito aqui do utilitarismo, manja. E também agora do capitalismo, tipo, assim, tipo, o pessoal o senso comum em geral é ensinado a pensar assim, tipo, o desejo enquanto falta em conquistar aquilo que você não tem, até porque para dar um sentido para a vida, manja, tipo, putz, eu trabalho para quê? Para conseguir um carro, para conseguir comprar uma casa, para isso e aquilo, entendeu? E assim, quando o João também traz essa perspectiva dele, tipo, até mesmo no desejo enquanto produção, né, para Deleuze e Guattari também tem um pouco desse desejo quanto falta, também concordo, né? Até lembrei agora daquela vez lá que rolou aquela discussão lá entre o Rubens e você, manja, no GPF lá, discutindo o corpo sem órgãos, tipo, eu também acho que até o corpo sem órgãos, eu, na minha perspectiva, concordo com você, que ele desliza pra não é todo momento que ele é corpo sem órgãos, entendeu? Na minha perspectiva também. Tem momentos que ele desliza, entendeu? Que escapa também, até mesmo do corpo sem órgãos. É, Uhum. posso. A gente pode pular direto para essa questão que eu curti, Helder, que você falou. O que Que é? o próprio corpo sem órgãos, ele está aí como um plano onde se deslizam as forças, né, os desejos. É muito E foda esse ele não está. Oi? conceito, né? É muito foda esse É conceito, né, foda. mano? Tipo, Porque nossa. ele não está aí para identificação. Então, Uhum. se ele não está aí para identificação, o próprio corpo sem órgãos se tortura a não ser o corpo sem órgãos. É, mano, tipo, Entende, cara? é O muito foda, próprio né? corpo sem órgãos é torturante. Mas para a questão de você pensar que ele é deslizado por outras forças, é torturante a ele.
A própria questão de você pensar assim, então não é nada? Não, ele não é nada. O nada é torturante, cara. E se ele não é nada, se você tá pensando que ele não é nada, ele é alguma coisa. Que coisa? Se o nada, se ele é nada, ele tá pressuposto a ser atravessada por alguma outra interpretação, né? A própria estabilização dele como nada é torturante a ele, né? É isso. Alô? Tamo aí, tô pensando. Também. Tá pensando? Forçava vocês É, pensaram. fiquei pensando. Eu até, eu tinha notado aqui sobre essa questão do desejo, fazendo uma análise, ó, ia falar uma análise prática, né? Mas vimos que não tem isso, né? Mas fazendo uma análise política, né? Quando a gente pensa nas eleições, por exemplo, desse ano, né? E aí a gente vê o pessoal fazendo tipo várias análises assim, né? Num sentido de como as pessoas teriam sido enganadas para votar em quem votaram, né? Ou então, entendeu o sentido de enganadas, assim, como elas foram, sei Agenciado. lá, como elas foram levadas a fazer aquilo, sabe? Como se não fosse elas que, como se o desejo não tivesse, como se elas não tivessem o desejo agenciado pelo discurso, entende? Ou então a gente poderia analisar, por exemplo, que tem alguma relação com o desejo falta em relação a, sei lá, falta segurança, ou falta, as pessoas acham que falta educação, e aí gera um desejo por ter aquele salvador, né, que resolveria todo esse tipo de problema. Mas daí com Deleuze e Guattari a gente passa a pensar que as pessoas elas desejaram um discurso fascista, entende? Mas não no sentido de que para elas era isso que estava faltando, mas no sentido de que esse discurso gerou intensidade. E aí esse discurso gera um voto, né? E aí a gente pode optar, né, lógico, né, por uma análise deleuze-guattariana, que não vai entender esse desejo enquanto aquilo que estava faltando, por mais reacionário que ele possa ser, né, mas um desejo que produziu intensidade, né, produziu intensidade e que gerou um voto. Essa palavra desejo ela é muito complicada, né? O próprio Foucault vai falar para Deleuze, naquele livro, acho que naquele livro não, naquele texto Desejo e Prazer, que ele não gosta muito desse conceito de desejo porque remete à ideia da falta, né? Mas mesmo assim, Deleuze e Guattari insistem nessa ideia. Então, quando a gente fala em Deleuze e Guattari, sobre, por exemplo, desejar o fascismo, né, não é porque está faltando segurança, né? Ou porque está faltando militar na escola. Mas é porque esse tipo de discurso gera intensidade, né? Esse tipo de discurso gera potência. Cara, eu acho bastante legal você trazer esse aspecto, vamos falar assim, político aqui, né? Porque, assim, realmente, tipo, tratar o desejo, assim, até o momento, né? Ele, para muitos autores, era entendido enquanto prazer, né? Enquanto falta. E aqui é outra perspectiva, né, cara? Também concordo com você, tipo, depende em qual via você quer olhar, né? Tipo, em relação à segurança, educação, tipo, falta isso ou não, né? É, uma perspectiva de um desejo faltoso, né? Você consegue fazer essa análise, mas você consegue fazer uma análise de Deleuze-Guattariana também, né? E, e tá aí, né, a potencialidade dos conceitos, né, daquilo que foi pensado, né? Então, conceito não é verdade, né? É uma questão de função. Então, você consegue analisar ele nessa ótica, né? Você tem intensidade com isso, então tá funcionando. Então, é esse o caminho. É.
Isso tudo na página 13? É. A minha próxima marcação é lá na 15. Não sei se vocês marcaram alguma coisa antes. Eu marquei na 14, mas ela tem a ver tudo com o que a gente discutiu, então. Então vamos. E aí, Helder? Alguma coisa antes da 15? Ah, também já foi discutido, cara, então seguimos. Johnny? Eu marquei uma coisa na 15 aqui que talvez ajude o Helder na iniciação dele, mas eu acho que a gente precisa pensar bastante sobre isso. É quando ele fala assim, a produção como processo. Estão vendo aí? É no meio da 15. A produção como processo. Produção como processo excede todas as categorias. Uhum. Achou? Uhum. Isso aqui vai me ajudar também. Também. Achou aí, Helder? Achei a produção enquanto processo, né, aqui no meio da 15. Que é. A produção como processo excede todas as categorias ideais, né? Então a gente já pode pensar por aí, né? Então essa produção, esse processo de produção excede categorias ideais, excede a representação, excede o que não está aqui, né? Uhum. E forma um ciclo ao qual o desejo se relaciona como princípio imanente, ou seja, também um ataque ao desejo faltoso, né? Então, o desejo ele não está aqui, aliás, como é que eu posso dizer, né? O desejo ele não cumpre uma função de completar aquilo que idealmente ou representacionalmente está se pensando que se necessita. Mas o desejo, como produção, ele se relaciona enquanto um princípio da imanência, né? Então, aquilo, usando palavras bem, né, informais, né? Você vai pela vida, como diz o Clóvis, você vai pela vida e seus encontros vão aumentar a sua potência, vão te trazer intensidade. É essa relação do desejo com a imanência, né? E não na categoria de representação daquilo que você não tem e que você deveria ter. E aí ele diz, eis porque a produção desejante é a categoria efetiva de um psiquiatra materialista, que situa e trata o esquizo como homo natura. Então esse psiquiatra materialista aqui, eu acho que nada mais é do que o esquizoanalista, né? A produção desejante é a categoria efetiva do psiquiatra, de uma psiquiatria materialista. E materialista porque faz relação com a imanência, né? Então, enquanto uma psiquiatria transcendente, talvez seja a psiquiatria fundada por Freud, né? Num desejo ideal, no desejo representação. Aqui a esquizoanálise está preocupada com a imanência, né? E acho que é isso que precisa ficar para a gente. Tanto uma esquizoanálise de um psiquiatra ou na educação, qualquer uma dessas duas, ela lida com princípios imanentes, né? E não com princípios representacionais ou ideais. Estão aí? Estamos pensando aqui, tô pensando. E aí, marcaram alguma coisa depois? Ou querem comentar isso? Eu acho que é bastante para minha pesquisa, então ele, tipo, me ajuda a pensar muito nela em relação a esse princípio imanente, porque tipo, eu vou ter que trabalhar com isso e, meu, esse texto é fundamental para minha iniciação. Então, E eu acho que isso é muito a cara do seu trabalho, né? No final eu falei que fazia relação com isso, mas não falei por quê. Por essa questão da aprendizagem imanente, entende? Então, qualquer aprendizagem que se paute pela recognição, aprendizagem objetiva antes da relação imanente que acontece, ela está numa categoria ideal, entende?
em algum sentido, ela vai estar dentro de uma perspectiva de desejo do que falta. Então, o que falta? Aquilo que precisa ser aprendido, né? E aí, o que falta? Aquilo que precisa haver recognição, né? Num pensamento mais filosófico. E para você, a aprendizagem se dá na relação do desejo imanente, né? Então, se dá na produção maquínica que acontece a partir do encontro, né? Do fluxo que é gerado a partir do encontro, entende? Que se dá isso na aprendizagem inventiva, né? Que se dá na imanência e não na transcendência ou na falta do objetivo de antemão, daquilo que é preciso aprender, daquilo que é fundamental de aprender. Eu acho que aí, Helder, é importante também falar que os desejos não estão no corpo, não está no corpo, né? Não está na... Por isso que mata, por exemplo, o desejo quanto falta. Porque o desejo quanto falta coloca o desejo nos corpos, né? Sim. Você coloca o desejo, por exemplo, nas metas. Ou nas fases. Nas fases 1 e 2 e 3 da aprendizagem. Ou fases A, B, C, D, E, F, G da aprendizagem. Os desejos não são aqui nas imagens, mas os desejos estão no encontro. Exato. Mesmo estando no encontro, eles ainda não pertencem aos corpos. Eles pertencem ao encontro, à imanência do encontro. É uma potencialidade das engrenagens das máquinas coagindo numa forma política de existência e potencializadora, né, que podem transformar algo, inventar, se reinventar, se reescrever, deslizar, cortar, cuspir, sei lá, transformar, fazer o que quiser. Eu acho que é muito bom isso que você falou, porque eu acho que é justamente isso, sabe? O desejo ele não está emanando de alguém, né? O desejo ele está percorrendo enquanto fluxo, né? As máquinas, né? Então, até na página 16, uma coisa que eu marquei aqui, que ele vai dizer o seguinte: é que há sempre uma máquina produtora de um fluxo e uma outra que lhe está conectada, operando um corte, uma extração de fluxo. Oi? Aonde? A 16? Na 16. É na 1, 2, 3, quarta linha. Achou? Não. Em máquina desejante, objetos parciais e fluxo? Isso. Tá, beleza. Achou, Helder? Achei, na D6, né, na quarta linha. Uhum. Então, para ilustrar essa questão do desejo no encontro, né? Para tentar, pelo menos. É que há sempre uma máquina produtora de um fluxo, né? Então, há uma máquina que produz um fluxo, né? Ou que é fluxionada. E uma outra que lhe está conectada, operando um corte, uma extração de fluxo. Então, esse corte, na verdade, né? Me parece que é a composição de dois fluxos, né? Então, há uma máquina produtora de fluxo e uma máquina que corta o fluxo, né? Então, o desejo está justamente na composição do encontro entre esses cortes, né? Porque tanto uma vai cortar o fluxo de outra, como a outra vai cortar o fluxo da uma. Então, me parece que a intensidade, né, a potência, o desejo, está justamente nesse duplo corte de fluxos que ocorre entre o encontro de duas máquinas, né? Então, o desejo ele não está partindo de uma, né? O desejo ele não tem a origem a partir de uma máquina, né? Ou de um sujeito que deseja, mas ele é fluxo que é potencializado
nesse encontro e no corte, no duplo corte que acontece, né, entre a máquina que produz fluxo e corta e outra máquina que produz fluxo e corta também. É legal, João. Ele coloca isso como, como os próprios, com a própria organicidade, o próprio orgânico do corpo, né? Uhum. Próprio, por exemplo, a própria identificação das estruturas, a boca, ela não quer dizer nada, ela não está aí para nada. Ela não existe em sua forma pura. Ela resiste à sua forma pura porque, pô, ou outros cortes que identificam que ela serve para alguma coisa, entende? Uhum. Ela, ela serve para o encontro, para aquilo que der na telha dela, sabe? E ela não é parte separada do corpo. Ela está para o corpo, entende? Não, ela é máquina que produz, né? Ela é a máquina que produz. E aí, Ou, na minha questão, vem uma questão que o movimento está para os membros. Pô, os membros não estão aí para dizer nada, entende? Eles uhum. sozinhos, o que eles são? Pedaços de um corpo que essa questão de se dividir em membros servem para uma análise objetiva e centralizada de uma imagem de um membro, né? E sua funcionalidade vai ser cortada por outra ciência, se precisar. E mesmo assim é insuficiente, porque ele sempre está se reinventando, ou ele não existe. Um membro pode não existir, a boca pode não existir. Se gera outros fluxos de existência do mesmo ou não existente. E aí isso me faz pensar, pelo menos, né, como que a gente pensa essa relação do desenvolvimento e da motricidade que você está estudando com esse corpo máquina, né? Uhum. Que justamente não é dividido, né, não é fracionado, não sei, não sei como pensar isso. É uma coisa que poderia se debruçar, né? É que acho que um dos primeiros pontos é entender que movimento está para algo. Né? Movimento ele não pode ser reduzido a uma imagem ou a Boa. própria identificação do que como ocorre o movimento. O movimento está acontecendo de todas as formas na minha própria existência de uma forma imanente. Por imanência, né? Não por. Imanência. O movimento não pode ser, por exemplo, a motricidade, a questão de motricidade, de produzir movimento, ela não tá para os membros, ela não tá para a saúde, pô, ela não tá para escrita. A escrita por si só não quer dizer nada, entende? A Uhum. escrita por si só, ela é interessante para a escola, por exemplo, para colocar métodos de escrita, de forma. Mas, pô, o que ela quer dizer? Ela quer dizer alguma coisa, mas ela está aí para se desenvolver em fluxos que escapam, né? Uhum. Eu vou pensar bastante nisso, nessa ideia. Acho que eles aqui na página 20, bem no finalzinho, ele diz: é o corpo sem imagem. Eu acho que dá pra gente. Eu acho que é uma coisa que você poderia pensar, né? Uhum. Um corpo sem imagem, um movimento sem imagem. Eu já tô pensando. Eu vou Já mandar lá tá pensando nisso? no GLD. Eu tô pensando. Eu vou mandar lá no GLD, eu mandei pro Rubens e acabei não mandando no GLD. Por O causa quê? daquele Deleuze de cinema, que ele Uhum. fala do movimento e imagem, sabe? Eu peguei de lá algumas coisas, eu vou passar para você. Chique. Próximas, Boa. próximas páginas. Vamos lá então. Na 17 eu não marquei nada. Também não marquei nada. 18 eu não marquei nada. Quer dizer, Também não. marquei, mas não é coisa que Aí vem uma imagem. pra gente trazer aqui. É, também marquei, mas já foi discutido em si, sabe?
Na 20 eu marquei. Na 20 tem bastante coisa do CSO, né? Bastante Nossa, legal. A 20 Vai lá, dispara. pode falar. disparou, Helder? Fala aí. Oi, calma aí. Tô achando aqui, podem falar aí. É que na 20 ele dispara o conceito do assim, né? Aqui que ele abre o conceito de corpo sem órgãos. E na próxima sessão já é o nome da sessão é o corpo sem órgãos. Eu coloquei aqui, ó. Eu grifei. Deixa eu ver, primeira, segunda, sétima linha. Ah, Dir-se-ia. uhum. Dir-se-ia que os fluxos de energia estão ainda muito ligados, que os objetos parciais são ainda orgânicos em demasia. Mas um puro fluido, em estado livre e sem cortes, está em vias de deslize sobre um corpo pleno. Então, cara, o que ele vem falar aqui é justamente aquilo que a gente tava, que eu tentei, nós estávamos debatendo lá em cima. E existe uma organicidade muito grande, né, de tentar transformar alguma coisa o maior natural possível, ou a sua existência, isso, né, natural, purificado possível. Mas esse, esse, esse orgânico é um plano de corte dos fluxos, né? É um plano de deslize para a diferença, para a imanência, para a passagem dos fluxos. Né? Ele, de certa forma, ele existe em uma imagem, porque as pessoas, porque quem pensa por imagem produz uma imagem dele, mas ele não suporta a mudança, né? Uhum. Mas essa Uhum. imagem não suporta a mudança. Um pouco mais para frente disso, seguindo ainda, Paulo, ele coloca: as máquinas desejantes fazem de nós um organismo. E isso é bastante interessante para pensar, né? Tipo, até então ele tinha trazido aqui o conceito de corpo, tudo enquanto máquina, né? Entendeu? E aqui agora ele começa com pensar um corpo enquanto constituído, corpo enquanto máquina constituído de organismos, né? E que Uhum. esses organismos são as máquinas desejantes que impõem, entendeu? Tipo, você tem que ser e agir de determinada maneira. Deixa eu ver. Eu acho, eu também fiquei em dúvida disso daí. Nossa, Acho, na eu não verdade, eu acho sei. que o Elder teve mais coragem que eu para trazer isso, porque eu não ia falar sobre. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver no sentido de que é tudo máquina, né? Uhum. O que diferencia nós, vamos colocar assim, né? Então seria esse. Não sei se eu tô certo, né? Ou se certo não, mas se dá para pensar desse jeito, né? O que diferenciaria é que nós somos essa máquina desejante, né? Em diferença com outras máquinas. E esse desejo, né? Ele é justamente continuamente capturado, né? Por linhas de vida, né? Por formas de ser, de acontecer e de fazer, né? Então, de alguma forma, as máquinas desejantes, né? Por sermos máquinas desejantes, estamos sempre nos colocando enquanto organismos, né? De alguma coisa. Mas eu não sei se é bem isso e se a gente consegue pensar por esses termos, né? Se outras, não sei. Eu não sei se esse é um bom. Se a gente pode pensar que a máquina desejante é o que nos diferencia, né? Se as outras coisas não têm desejo, se a gente pensa por fluxo, não sei.
Eu coloquei assim, eu anotei. Eu coloquei aqui, ó. O próprio corpo sofre com a organização. Obriga-se a voltar em diferença. Os organismos não são cimentados, ou seja, eles não são imagens, mas sim papéis picados, massados, envelhecidos, vivos e um dia mortos. Cara, realmente eu acho isso muito complicado. Porque, pô, tem um corpo pleno, talvez esse corpo pleno, eu penso eu que é o corpo sem órgãos, é um corpo que não está aí para alguma coisa, que eles não está aí para ser um utilitário, para ser útil. É o Ele não improdutivo, né? significa nada, é o improdutivo, É. não significa nada, não quer nada com nada, mas existe, quando se pensa nele, numa imanência, uma relação de processo, de produção ou uma relação desejante, entende? Um corte de produção, está se produzindo alguma coisa, o corpo... Alô? Tá ouvindo? Sim. Sim. Está se produzindo alguma coisa com ele, que faz dele alguma coisa, né? Que se faz dele dentro de um processo aqui deleuziano, não um processo de imagem, está se produzindo alguma coisa, né? Ou ali tem um desejo que faz dele de alguma coisa, que faz dele potencializado, tira ele dele da plenitude dele. E quando ele retorna, aqui, lá mais pra frente, ele fala que esse corpo sem órgãos retorna pleno, ele foge, ele consegue, ele sobrevive por causa disso, porque ele retorna. Ele não aguenta ficar, por exemplo, sempre nesse processo desejante, ele não aguenta ser o mesmo por um monte de tempo, né? Ele retorna. Ele retorna picotado, com outros cortes. Pleno, volta numa plenitude, mas um outro corpo. Entende? Talvez. Perhaps. Eu acho que. Sei, eu marquei aqui, vamos pensar nisso. Acho que a gente pode levar para outras discussões. Pensar essa questão. Porque as máquinas desejantes fazem de nós um organismo, né? Aqui ele vai dizer, e vão insistir muitas vezes, né, que o corpo sem órgãos, ele não se revolta contra os órgãos, né, mas se revolta contra o organismo. Uhum. E aqui ele fala justamente que as máquinas desejantes fazem de nós um organismo. Um organismo, Só porque... só se ele está pensando em outras máquinas, né, que não nós enquanto máquinas desejantes. Mas máquinas desejantes, todas as máquinas, que nos produzem necessariamente enquanto organismos, né? Ah, sim. Sim. E a revolta do CSO é justamente contra esse organismo que as máquinas desejantes nos submetem, né? Uhum. Talvez faça mais sentido, né, do que a questão da diferenciação entre nós, desejantes e outros. Não sei, é uma coisa que a gente pode levar. Vamos avançar. Podemos chegar no 1.2? Acho que sim. Sim. Helder? Eu anotei aqui ainda, Vai lá. no 20, aqui, ó, porque o desejo é também isso, a morte, pois o corpo pleno da morte é seu motor imóvel. Então, esse corpo aqui também pode desejar a morte, o fim. Sim, Por quê? Porque cara, pensa, se ele não deseja, né, se ele repudia e o organismo, ele vai pensar na morte. Se alguma coisa está obrigando ele a ser algo, por que não a morte? Né? sim, Isso, eu acho que dá para pensar por esse lado. isso denota que ele vai voltar à plenitude dele. Né? E eu acho que também dá pra gente interpretar no sentido de que Assim como deseja a vida, depois ele coloca. Né? Pois o corpo tão pleno, um corpo tão pleno de intensidade que não aguenta ele próprio, entende? Uhum. E que caminha para a morte daí.
Então, Uhum. um corpo que Mesmo sendo também... produtivo, Oi? mesmo sendo produtivo dentro de um organismo. Sim, um corpo que deseja tanto essa intensidade que não consegue nem suportar ela. Então, nesse caso, ele deseja a morte também, né? Uhum. Potencializado com a morte também. E se essa potência de morte for o suicídio, né? Aí Sim, acho que é o Orlandi que vai falar assim, por isso que o suicídio ele pode ser discutido, né? Proibido não, pode é ser discutido. proibido. Hum, Eu, Eldor, acho que isso seria interessante também para você. Porque ele fala que ele deseja a morte e deseja a vida. E quando ele deseja a vida, ele é um work machine, né? Um funcionamento maquínico. sim. Tá ali É, produzindo em potencialidade, em vida. é porque, assim, tipo, pensar a aprendizagem por essa perspectiva que a gente está pensando, tipo, nos remete a pensar em linhas de fuga, né? Mas também, tipo, pode acontecer linhas suicidárias, entende? Tipo, a gente meio que não controla muito, né? E acho que é algo para se É, Hoje, pensar lá na minha pode pesquisa. apresentar as duas, né? É, hoje apresentar e, tipo, escolher seguir por uma, né? Sei a lá, gente pode dar pensar também prioridade. assim, porque aqui é tudo máquina, né? É tudo Uhum. relação de produção. Então, pensar em vida e morte é, em certo sentido, pensar em transcendência, né? Então, se é tudo relação e tudo produção maquínica, né? O que que é morte e o que que é vida, né? Então, nesse sentido, talvez a morte e a vida seja justamente a produção desejante, né? Seja a potencialidade desse corpo máquina, né? Então, a gente pode dizer assim, ó, porque o desejo também deseja isso, a morte, pois o corpo pleno da morte é seu motor imóvel, né? Ou seja, o desejo também deseja a morte, também se potencializa com um motor imóvel, também se potencializa com menos potência, não sei, nesse sentido assim. Assim como deseja a vida, que aí a vida seria o quê? A grande potencialidade, né? E aí, pois os órgãos da vida são a working machine, né? O funcionamento maquínico, né? Então, não sei. Um corpo pleno também deseja, se potencializa a partir de uma potência menor, mas que também se potencializa a partir de uma potência alta. Não sei se eu consegui ser muito claro. Acho que tem várias interpretações. É, cara, eu acho que pensando nessa perspectiva enquanto tudo máquina, pô, não cabe muito pensar em vida e morte, né? Cabe pensar em potencialidade do encontro, né? Ali, que produz no encontro. E aí, mais alguma coisa? Cara, da Vinci eu só tinha marcado também que você já tinha dito ali na última linha, que é tipo pensar um corpo sem imagem, entende? Pensar um corpo sem órgão, sem imagem, cabe bastante na minha perspectiva, assim, né? Tipo, que não é pensar a aprendizagem enquanto uma imagem para classificar ela e tornar ela um método, entendeu? E também Uhum. através do Paulo, da Gabi e muitos aí, né, que vem pensando lá com a gente, talvez até o da Bruna, né? Não sei o que ela pretende pesquisar assim, mas é isso, tipo, pensar na aprendizagem enquanto sem imagem, né, cara? Quanto, quanto corpo sem órgãos, né? Acho que Sim. é um tema que atravessa, tipo, bastante trabalho, os trabalhos nossos lá do PIB. Eu acho que a próxima coisa. O corpo sem órgãos se assenta sobre a produção desejante e atrai propriedade delas, né? Aqui nos órgãos. Eu marquei mais uma coisa só. Na 20? Não, nessa sessão inteira do, Tá. do corpo sem órgãos.
Eu marquei, na verdade eu marquei 3 coisas que acho que dá pra gente passar rapidamente. Cadê o Paulo, tá aí? Eu tô aqui, tô aqui. Vocês marcaram bastante coisa nessa sessão do Corpo Sem Órgãos? Marquei bastante coisa. Então vamos lá, vai falando aí. Oi? Vão Ah, falando. tá. Não, nessa do corpo sem órgãos não. Pensei que você estava falando dessa que a gente estava falando agora, não. Essa que eu não. Na sessão 1.2, né? Inteira, A assim. 1.2 inteira? Deixa eu dar uma É. olhada. E daí a gente já meio que dava uma resumida, né? Porque já tá dando 11 horas. Aí. Eu acho que a gente abordou bastante coisa já, né? Acho que a gente abordou bastante coisa até do que está aqui. É, não sei se vai Eu acho mudar. que aqui ele introduz um negócio que. Um conceito. Não sei se é um conceito, mas uma palavra que chegou aqui que é o. Eu acho que é aqui, não sei. Que é, que é a paródia, né? A questão da paródia. Vocês pegaram essa? Não. Não. A paródia seria, por exemplo, a paródia seria a interpretação do corpo, a produção do corpo quanto à sociedade, sabe? A sociedade espera que o corpo seja alguma coisa, ela remonta uma identidade do corpo, ou a identidade dos corpos. Só que o próprio corpo parodizeia, né? Faz uma paródia da sociedade. Ele se torna uma interpretação esquisita da sociedade, né? Que foge à identificação da sociedade ou da cultura, por exemplo. A própria cultura sofre modificações, sofre paródias. Isso que, por exemplo, eu acho que é um dos problemas. Não posso estar errado, eu não leio estudos culturais, mas é que um problema nos estudos culturais para se pensar identidade, né? Porque a própria identidade aqui releva na cultura uma paródia da cultura, uma fluxo que foge da cultura, entende? Rouba o que deseja, que ele desejou, o que ele produziu, o que intensificou, o que o cortou de maneira singular e forma um corpo cultural diferente para realmente algo singular, novo. De forma... Não, eu acho que você tem razão, cara. Mesmo se você não considerar uma percepção derridiana dentro dos estudos culturais, né? Se você for levar, se você for entender essa questão da identidade a partir de um discurso que se forma e produz determinada forma de ser, né? Que não, sei lá, que não muda, vamos colocar assim, né? Você não considera essa ideia, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Eu não prestei muita atenção no jeito que você falou. Aliás, do jeito que você tomou isso do texto, né? Para mim passou um pouco mais batido dessa questão da paródia, né? Então, o que é colocado, o que é discursado sobre o corpo, todos os outros corpos vão, em algum sentido, produzir paródias daquilo que é falado, né? Em algum sentido, né? Todos nós vamos produzir paródias da identidade que é tomada como o discurso hegemônico, vamos colocar desse jeito, né? Mas daí os estudos culturais eles também vão considerar a perspectiva de Derrida, né? E aí vai dizer que nenhum sentido ele consegue ser fechado, né? Nenhum sentido consegue ser último, consegue ser único. Então, por mais que a identidade ela vá tentar formar mesmo percepções estáticas, né? A própria identidade não vai dar conta de fechar isso, né? A própria identidade vai estar sempre mudando, se atualizando, né? Assim como a nossa perspectiva de identidade também, as nossas, nesse caso aqui, nossas paródias, né? Mas nos estudos culturais, esse sentido vai estar sempre mudando da identidade, né? Da própria identidade, da forma como nós vemos a identidade, aquilo que é produzido como identidade, né? Então, não é num sentido fechado.
Mas eu acho que se a gente não considera essa perspectiva, eu acho que sim, cara, se aplicaria muito, né, essa ideia de paródia. Então, estamos sempre parodiando uma ideia de identidade, né? Aquilo que é identidade, estamos sempre produzindo paródias disso. Eu acho que estamos sempre parodiando, por exemplo, se encaixar pela perspectiva motora, desenvolvimento motor, é comum a nós que caminhemos, que manipulemos, que em certo momento da nossa vida engatinhemos, né? Mas fazemos paródias disso também, sabe? Com certeza. Para Acho esses legal, acho que é um movimentos, conceito legal. esses movimentos que são por retornarem, são visíveis, sabe? São comportamento visível, eles formam, eles são paródias, eles formam paródias, né? Formam Uhum. paródias que escapam, Uhum. que constituem, por exemplo, um erro, que formam uma que reivindicam uma epistemologia, por exemplo, né? Uma múltipla visão de um ponto, sobre um ponto, uma problemática. Eu acho que a gente precisa discutir, eu acho que em algum momento a gente precisa discutir epistemologia. Cara, eu acho que pensando assim, em relação ao que você trouxe que agora com a paródia, também é passível de pensar isso enquanto o objeto principal do Deleuze e Guattari, que é o desejo. Mas, caramba, isso me fez pensar bastante coisa, mas não me atentei a isso também no texto. Não de mais especificamente que você achou ele, ou tipo, é uma leitura sua? Não, não, não é minha leitura, não. Eu achei em algum canto aqui que eu vou achar pra vocês aqui. Uhum. Minha não. Eu marquei pegando mais geralzão assim, né? Eu marquei na Uhum. página 23 uma coisa que me chamou muito a atenção. Em uma das minhas primeiras leituras, eu tive muita dificuldade de entender. E hoje eu consigo entender um pouquinho melhor, né? Ou pelo menos consigo interpretar de uma forma diferente, né? Na página 23, eu não sei se vocês marcaram, Não. ah, eu cortei o negócio da paródia aí, mas eu acho que tá lá na Não? página 30 ou 38, não lembro. Eu procurei aqui. Uhum. Mas daí depois a gente. Só pra gente ir passando aqui, né? Pelo menos pra gente terminar a gravação, pra não ficar muito grande lá por coisa. Beleza. Na página 23 aqui ele diz assim: o capital é, sem dúvida, o corpo sem órgãos do capitalista. E aí, quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim: nossa, mas ele fala de capital, né? De dinheiro, né? Como assim, né? Não tem a ver com corpo isso daqui. E aí, mas se você pensar nessa relação de agenciamento maquínico, né, e do desejo que gera produção, intensidade, né, potência. Então, o capital, logicamente, é o corpo sem órgãos, né, é o que deseja o capitalista, né? Então, na verdade, é uma relação bem até mais simples do que eu pensava quando eu fiz minhas primeiras leituras aqui. Aí eu marquei aqui de novo porque eu vi, eu acho muito legal essa questão aqui, quando a gente entende ela, né, essa frase pequena, né, do capital é sem dúvida o corpo sem órgão do capitalista, a gente consegue entender um pouquinho melhor a ideia do corpo sem órgãos, né? Ô, João, ele fala assim, ó, aqui embaixo. Ele produz a mais-valia, como o corpo sem órgãos se produz a si próprio, floresce e se estende até os confins do universo. Encarrega, encarrega a máquina a fabricar uma mais-valia relativa. Cara, isso é poderoso. Essa mais-valia relativa, ela, eu acho que ela domina hoje em dia, né? Ela domina porque ela ganha campos além do dinheiro, mas ainda acima da utilidade, sabe? Uhum. A mais-valia é, é quanto você produz e você vai poder ter seu carrinho, entende? Enquanto, porra, outros cortes da mais-valia. Bom, vou pensar mais nisso. Mas eu acho que tem alguma coisa aqui. Me incomoda alguma coisa aqui. Boa.
Eu acho que você precisaria ir lá em Marx, velho, pra entender a mais-valia, porque eu acho que é nesse sentido que ele tá falando. E eu não conheço. Eu também não. Não manjo muito de teorias econômicas. Caras, minha próxima marcação é lá na página 27. Aí já vai se aproximando do final. Não sei se vocês marcaram alguma coisa antes. Aqui, mas já foi tudo conversado. É, igual. Eu marquei um na página 26. Diga aí. Aqui, ó, na página 26. Tá, o corpo sem órgãos não é Deus. Ah, assim é legal essa parte. Ó, o corpo sem órgãos não é Deus, antes pelo contrário. Mas divina é a energia que o percorre. Quando ele atrai para si toda a produção, ele serve de superfície encantada, miraculante, inscrevendo-a em todas as suas disjunções. Ô, Helder, eu acho que isso seria interessante para você. Porque, olha, inscrevendo-se em todas as disjunções. A Kastrup, ela fala quando ela fala em aprendizagem inventiva, por exemplo, ela fala de uma disjunção, né? A aprendizagem inventiva é justamente uma disjunção das faculdades mentais. Elas não trabalham, elas no encontro, elas se divergem, elas não fazem convergência, elas se divergem, né? Se quebram o hábito do pensamento, da lógica, o que exige um pensamento novo, né? Que exige a invenção, por exemplo. É o estranhamento, né? É. Estranhamento. Aí Uhum. eu coloquei de novo, fiz uma relação com Nietzsche. Lembra quando a gente, eu não sei se o João leu, mas Nietzsche fala que a alma é alguma coisa, a alma é alguma coisa para dizer que é algo para dizer que existe alguma coisa no corpo, que alguma coisa está acontecendo no corpo, entende? E aqui o divino, para mim, seria para dizer que alguma coisa está acontecendo no corpo, naquele corpo. Cara, eu também vejo total relação aqui. Nossa. Eu não tinha feito essa ligação, cara, mas é muito boa. Então o curso Mas falando, assim, meu, mas divina é a energia que o percorre. Quando ele atrai para si toda a produção, ele serve de superfície encantada miraculante, inscrevendo-a em todas as suas disjunções. E aí, no esse caso, o Elder consegue levar para o que a gente tinha acabado de falar agora, para os estranhamentos, né? isso, Então, e eu consigo ler também para aprendizagem motora, porque tem um texto aqui que eu peguei que ele fala da impotência motora. Potência motora é um momento de estranhamento, de não saber o que se faz. uhum. E o corpo sem órgãos, ele não deseja nada. Ele não está desejando nada. Né? O que é o nada? Né? Ele vai produzir alguma coisa, ele vai se enganchar em algum outro acontecimento. Ele está se enganchando em algum outro acontecimento, sabe? Então, existe algo divino ali, algo potencializado, algo bonito, algo inventivo, algo em construção, algo que flui, que transborda, entende? Que, por exemplo, em Nietzsche, não sou especialista em Nietzsche, pode ser alma. Ele fala, existe algo no corpo que não sei o que é, não sei o que está acontecendo, e a gente diz que é alma, diz que é alma. Pô, agora faz sentido, João, aquele negócio de desculpa da alma que você queria me falar. Oi? Agora que eu acho que está encaixando esse negócio de desculpas da alma que você tinha me falado lá com a Castrup no livro. Eu? É, porque se a alma transborda, se a alma é alguma coisa que ocorre no corpo, e ela foge das identidades, desculpa das almas seria o que está transbordando, o que está acontecendo aqui, precisamos identificar o que está acontecendo, precisamos purificar, entende? Porra, Uhum. que louco. Da hora, da hora, da hora. Agora que eu fui entender. Mais ou menos. Eu não sei se eu entendi da mesma forma que você. Quando que eu falei isso? Não lembro. Você não lembra que fala, pô, se a psicologia cognitiva se debruça sobre
A Desculpas da Alma, lembra? Não. Isso na Castrupe, não lembro, velho. Não lembra, não? Mas a gente volta qualquer dia nessa. Falando, velho. Acho que é à tarde, gente. Vamos fechar aqui. A minha última marcação foi na 27, então, daí. Vamos lá. Bora. Que é, na verdade, um reforço, né, do que a gente já tinha falado, já que volta nessa questão do desejo. Então, é por isso, é na 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima linha. É por isso que a esse respeito, viram aí? Sim. É por isso que a esse respeito devemos levantar a questão mais geral, ou seja, a questão mais geral do que inspira o livro, né? O registro do desejo passaria pelos termos edipianos? Interrogação. As disjunções são a forma da genealogia desejante, mas seria edipiana essa genealogia? Inscrever-se-ia na triangulação de Édipo? Ou seja, a triangulação de Édipo é filho, pai e mãe, né? Então, o desejo e a genealogia do desejo, né, a história do desejo, ela estaria inscrita nessa triangulação do Édipo, né? O registro do desejo ele passaria necessariamente pelos termos edipianos, né? Então, essa é a questão que é trazida e que é tentada, e que o livro tenta desmontar o tempo todo de alguma forma, né? E até uma coisa aqui que ele colocou, as disjunções são a forma da genealogia desejante. É algo que dá pra gente pensar também nessa questão das disjunções aí. Mas eu acho que é isso, eu acho que o livro tenta o tempo todo responder a essas questões, produzindo uma nova forma de ver e de se relacionar com o desejo. Ótimo. Bom, da minha parte é isso que eu marquei, não sei se vocês marcaram mais alguma coisa. Bom, da minha Não, parte é isso também. da minha parte também é. A gente conversou bastante. Eu acho que mais pra frente volta isso, só que com outras formas, né? É. Então, vou parar a gravação então. Beleza. Beleza. Então, fechamos aqui, paramos no 1.3 de Deleuze e na próxima semana nós voltamos para tentar finalizar. Eu acho que as próximas sessões eu não marquei tanta coisa assim. Eu acho que muita coisa volta nisso que a gente já discutiu hoje, né? A gente começou bem empolgado e temos quase 2 horas de gravação já. Eita. É Então, mesmo? Não. tô parando a gravação. Beleza. Show.